dia, igreja. Graça e paz. Deixa eu só terminar esses ajustes aqui, senão vou ser traído depois pelo microfone. Acho que está tudo bem. Bom, para quem tem nos acompanhado nas últimas semanas, já sabe que nós falaremos hoje. A gente tem feito uma série curta no livro do profeta Abacuque e hoje a gente chega ao final, né? 3 mensagens e a gente inaugura com essa série curtinha no livro de Abacuque também o tema do nosso ano, né? O tema que nós trabalharemos ao longo de todo o ano 2022 com outros livros bíblicos. O nosso tema para esse ano é Ouse Ter Esperança. Eu não sei como é que foi para vocês essa série, enfim. Para mim foi um privilégio enorme ter compartilhado a palavra com vocês nesses 2 últimos e terceiro hoje domingo, a partir desse livro. Mas é interessante quando a gente olha para o livro de Abacuque que as questões que ele levanta não são necessariamente novas, mas eu acho que ler esse livro à luz do contexto que a gente pretende trabalhar ao longo de todo o ano foi para mim bastante desafiador e enriquecedor. Eu saio com a minha fé encorajada e espero que vocês também. Uma das coisas que chama a nossa atenção, né, nesse livro é que Abacuque em nenhum momento ele esconde de Deus o seu coração, né? Ele expõe plenamente a Deus o que estava ali no seu coração, o que estava nos seus pensamentos. Ele expõe ao Senhor as suas queixas, as suas indignações, a sua perplexidade. A gente viu isso na segunda resposta dele a Deus. Abacuque também é uma pessoa que não cultivou, a gente pode dizer isso, e isso é uma das coisas que nos desafia. Abacuque não cultivou uma espiritualidade superficial, né, que se contenta com as coisas do jeito que estão, ou com a vida do jeito que ela está, ou com a realidade do jeito que ela está, mas ele se deixou tocar, né, pela dor do mundo, pela dor do entorno, pelas injustiças à sua volta. Agora, ele soube canalizar tudo isso e levar tudo isso diante de Deus, e é fundamental que a gente aprenda a fazer isso, né? Que a gente não se deixe, que a gente não se torne insensível à dor do mundo, que a gente não se torne insensível às injustiças à nossa volta, mas que a gente saiba canalizar isso e colocar isso diante de Deus, assim como Abacuque fez, ainda que seja na forma de uma queixa. E a gente viu também, concluindo um pouco essa retrospectiva, que a maioria das respostas que Abacuque teve não era aquilo que ele esperava. Então, em nenhum momento o Senhor disse que ele estava equivocado na análise dele, né? De fato, há muito pecado no meio do povo, de fato, há muita injustiça no mundo, mas a forma como Deus trabalharia não era a forma como Abacuque esperava, e o tempo de ação de Deus também não era o tempo que Abacuque esperava. E aí eu brinquei com vocês várias vezes nos 2 últimos domingos a respeito das datas e dos tempos envolvidos nesse livro, né? Eu fiz isso de uma forma um pouco proposital, porque eu tenho a impressão, e isso eu falo por mim mesmo, que quando a gente lida com um texto antigo, parece que são coisas tão distantes que a gente tende a achatar o tempo daquela narrativa, né? Então parece que tudo aconteceu num único instante de tempo, passou e se resolveu logo, né? Mas não, as coisas aconteceram ao longo de muitos e muitos e muitos anos, né? A gente viu que entre a primeira queixa de Abacuque e a primeira solução de Deus, que era o tratamento do povo de Judá, 20 anos se passaram. Da primeira queixa de Abacuque contra os babilônios, até Deus dar um jeito na situação dos babilônios, mais de 65 anos se passaram, né? Então é bom a gente ter essa perspectiva em mente de que, assim, mesmo no tempo bíblico em que a gente julga às vezes que as coisas aconteciam, né, de forma mais imediata, não era assim, né? Deus sempre tratou com o povo ao longo de longos períodos, né? Afinal, foram 40 anos no deserto.
né? Não foram 40 meses, 40 dias, foram 40 anos num deserto. Foram 400 anos no Egito. 400 anos o povo de Deus passou longe da terra prometida, no Egito, muitos deles em escravidão. Isso é quase a história do nosso país. Isso é quase a história do nosso país. O povo passou no Egito nos 400 anos de escravidão, depois 70 anos no cativeiro na Babilônia, enfim. Longos períodos de tempo. Muitas vezes Deus leva longos períodos de tempo para agir e para cumprir com os seus propósitos. E a gente precisa aprender a esperar. E isso foi um dos pontos centrais do sermão da semana passada. A gente precisa aprender a ter paciência, né? Aquele que ousa ter esperança, espera pacientemente pelo fim. Foi o primeiro ponto do sermão da semana passada. Bom, é isso. Essa foi a trajetória que a gente fez até aqui, né? Então, Abacuque apresentando as suas queixas, o Senhor respondendo como ele não necessariamente esperava, e a gente terminou a semana passada vendo Deus dizendo: eu darei um jeito em toda injustiça. Bom, a grande questão, e aí o Cris levantou essa bola e deixou ela já pingando na pequena área para mim, na fala finalzinha que ele fez no culto semana passada, que foi: Deus dará um jeito e tratará toda a iniquidade. Então, aquele que ousa ter esperança espera pacientemente pelo fim. Mas Deus também se importa como a gente vive no meio. Essa bola o Cris levantou para mim. Deus também se importa como a gente vive na trajetória. Então, o ponto de hoje e o que a gente vai ver nesse capítulo Abacuque aprendeu que, sim, Deus vai responder a oração dele, sim, Deus agirá no tempo certo, mas a grande questão é como ele vai viver entre a revelação de Deus e a consumação daquilo que Deus disse que faria. Esse é o grande ponto. Como o Abacuque vai viver entre a revelação do que Deus faria e a consumação daquilo que ele de fato faria e fez na história. Então, abra lá sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Diferente das últimas semanas... Tranquilo. Diferente das últimas semanas, nós vamos ler o capítulo todo hoje. Abacuque 3. Eu vou ler na Nova Versão Internacional hoje, tá? Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente.
com ira, andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado e seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. A gente poderia parar aqui, né? O texto fala por si só. É muito curioso, e isso deu nó na cabeça de muita gente já na história, a mudança de rumo na narrativa do livro. Sai de cena aquele Abacuque com queixas, sai de cena aquele Abacuque indignado, sai de cena o profeta que duela com Deus e batalha com Deus, e agora aparece um homem tomado por uma profunda reverência, e tomado por essa profunda reverência, tudo que lhe cabe é adorar, tudo que lhe cabe é louvar a Deus pelas suas obras. Vocês se lembram do versículo 20 do capítulo 2? Deus termina dizendo: o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. É como se Abacuque estivesse cumprindo aquilo que Deus disse no versículo 2. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Nesse momento, as queixas de Abacuque cessaram, e ele é tomado por esse silêncio que se expressa numa oração muito reverente, numa oração belíssima que, como eu disse, eu não precisaria nem comentar. O que a gente vai ver aqui hoje, gente, é que Abacuque não apenas aprendeu a esperar pacientemente pelo fim. Ele aprendeu. Mas não só isso. Ele aprendeu a esperar em adoração e em reverência. E isso é fundamental. Abacuque não apenas aprendeu a esperar pacientemente pelo fim, mas ele aprendeu a fazer isso em adoração e em reverência. O que ele reconhece ao longo de todo esse capítulo é a superioridade dos planos e dos pensamentos de Deus. Abacuque ouviu tudo que o Senhor disse e agora a mente dele se ampliou e ele falou, é como Jó disse, né? Quando exposto à majestade de Deus, eu falei do que eu não sabia. Ou como Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, né? Depois de narrar o plano de Deus para Israel, destrinchar como Deus ainda agiria na história do povo, ele termina o capítulo 11 dizendo, quanta profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Eu acho que o que está acontecendo com Abacuque aqui é isso, né? É essa resposta a Deus, né?
Ele parou de questionar, agora ele está simplesmente respondendo. E ele está respondendo em adoração. Ele está respondendo em louvor. Ele está reconhecendo que ele está diante de alguém que é infinitamente sábio. Alguém que é infinitamente majestoso. Alguém que é infinitamente justo. Alguém que ele não tem condição de ensinar. Então, gente, a primeira lição do texto aqui para a gente hoje é que, e eu vou seguir um pouco na toada que eu venho vindo nas últimas semanas, de sempre conectar com o tema do ano. A primeira lição do texto aqui hoje é que aquele que ousa ter esperança aguarda o Senhor em adoração reverente. Aquele que ousa ter esperança aguarda o Senhor em adoração reverente. A atitude de Abacuque aqui, como eu disse, ela remete às atitudes de muitos servos do passado. Remete à atitude de Jó, de Paulo, e um outro texto que eu tinha anotado que o Gui não te contei e você leu na abertura aqui. A atitude de Abacuque aqui me lembra muito essa passagem de Marcos capítulo 4, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Né? É como se fosse Abacuque dizendo: Senhor, até quando? Até quando você vai deixar essa tempestade correr e não vai parar essa situação? Né? Apesar que ali eu acho que a situação dos discípulos é até um pouco pior, porque eles não tinham noção de quem eles estavam lidando. Mas, de qualquer forma, a pergunta é semelhante. E o que acontece como resposta é semelhante. Quando Jesus acalma a tempestade, eles olham para Cristo e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que a gente está na presença aqui? E essa não é o tipo de reação que a gente vê apenas na história do povo de Deus. A gente vê isso reiteradas vezes na história do povo de Deus, né? A gente vai ver isso ainda esse ano, quando a gente chegar lá em Apocalipse. A gente vai ver João também de joelhos diante do Senhor, diante da beleza da revelação de Deus. E isso é natural, porque é o homem mortal, limitado, com uma mente muito limitada e uma percepção muito limitada das coisas diante do Criador, diante do Deus que governa as nações, diante do Deus que governa a história, diante do Deus que nós não somos capazes de explicar os seus pensamentos e os seus planos. Assim como disse o versículo 20 do capítulo 2, quando Deus se manifesta, cala-se a terra. Então a questão para a gente aqui hoje, essa é a primeira questão, e eu vou ser muito breve na minha exposição. A primeira questão para a gente aqui hoje é: será que a gente tem esse coração reverente? Será que, além de ter aprendido a esperar pacientemente pelo fim, a gente aprendeu a esperar em reverência e adoração? De novo, não é só esperar pelo fim, é como a gente vai viver no meio. É como a gente vai percorrer a trajetória. E a trajetória tem que ser percorrida em profunda reverência e adoração. E reconhecimento de que os planos de Deus não são os nossos, de que a mente de Deus não é a nossa. Eu tenho a impressão que muitas vezes a gente se acha mais sábio que o Senhor. Eu já comentei isso nas últimas semanas, né? A gente se acha mais sábio, mais justo, mais puro. Será que a gente reconhece a nossa limitação e a gente se prostra constantemente diante dele em adoração? Eu fiquei pensando, meditando nesse texto, né? Quantas vezes nos últimos tempos eu fui tomado por essa percepção? Quantas vezes nos últimos tempos eu fui tomado por essa reverência? Né? E, gente, não tem outra forma da gente ser tomado por essa reverência, pela santidade e pela grandeza de Deus, a não ser nos expondo a Ele. Não tem outro jeito. Né? A gente não vai, de repente, se tornar adorador. A gente não vai naturalmente se tornar reverente. Isso vem de um embate com o Senhor, né? De um constante estar na presença dele. Eu lembro que isso aconteceu algumas vezes muito particulares na minha vida. E, por acaso eu lembrei de uma
situação que aconteceu na época ainda lá que eu estudava na universidade, e que a gente, durante aquele ano, estava estudando o livro de Atos sequencialmente, como a gente faz aqui. E eu lembro que quando a gente passou pelos capítulos 10 e 11 de Atos, quando Deus chama Pedro para ir na casa de Cornélio e revela para Pedro, né, essa obra que ele estava fazendo de inclusão dos gentios na igreja, e o que está acontecendo ali é uma coisa, enfim, tão marcante quanto o que estava acontecendo nos dias de Abacuque, enfim, o que Deus estava desvelando para Pedro era uma coisa impressionante. E eu lembro que ao meditar nesse texto e ao pensar e ao estudar esse texto profundamente, no dia ali, né, a gente estava se reunindo estudando isso, eu fui tomado por uma profunda percepção de que, uau, diante de quem a gente está aqui? Diante de quem a gente está quando a gente abre esse livro? É impressionante o que Deus está fazendo nesse momento. Eu estou me recordando do que estava acontecendo ali. É impressionante o que Deus fez na história, em muitos e muitos momentos. E, gente, a gente perde essa reverência muito fácil. A gente perde essa percepção muito fácil. Diante de quem a gente está quando a gente abre esse livro? Diante de quem a gente está quando a gente se reúne como igreja? Diante de quem a gente está quando a gente canta um louvor? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A gente está diante do Rei dos Reis. A gente está diante do Senhor dos Senhores. A gente está diante daquele que governa a história. Meu Deus do céu! Quando a gente lida com uma autoridade do nosso país, a gente já treme na base. Porque, enfim, é alguém que pode mudar o rumo da nossa trajetória. Mas, de repente, a gente está conhecendo aquele que governa não a história da nossa vida apenas, mas diante daquele que governa a história das nações, diante daquele que governa a história do universo, do cosmos. E, meu Deus, se a gente perdeu a reverência diante desse Senhor, a gente perdeu tudo. Se a gente perdeu a reverência e o senso de adoração diante desse que governa a história, que fim a gente está esperando? A gente se perdeu no meio. Eu acho que foi isso que aconteceu com Abacuque. De repente ele percebeu diante de quem ele estava. E é isso que ele diz no versículo 16. Quando eu ouvi isso, o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilavam. Perdeu o rumo. Perdeu a força. Né? Não conseguia parar de pé. Quem é esse que Abacuque estava diante? E que estava revelando para ele, um homem mortal, o seu plano eterno. É isso que está acontecendo. O eterno está revelando para um homem mortal o seu plano. Não cabe. Não cabe na cabeça de Abacuque e não deveria caber na nossa cabeça. Portanto, o primeiro convite para a gente aqui hoje é simplesmente esse. Não é simplesmente... E por isso que a gente precisa, às vezes, fazer essas pregações sequenciais. Porque na semana passada a palavra de Deus foi: espera, calma, tenha paciência. Mas aí o texto de hoje vem e completa: sonda teu coração enquanto você espera. Sonda teu coração enquanto você espera. Olha para dentro e veja: eu estou apenas esperando, ou eu estou esperando em reverência, em adoração. A postura é fundamental. E foi isso que mudou em Abacuque, do capítulo 2 para o capítulo 3. Por meio da revelação, a gente tem acesso a essa mente. A gente tem acesso à mente do Senhor.
como a gente reage é fundamental. Então, primeira lição. Aquele que ousa ter esperança, aguarda o Senhor e faz isso em adoração reverente. A gente precisa aprender a esperar, mas tão necessário quanto aprender a esperar é vigiar o nosso coração no caminho. Vamos para a segunda lição. Vamos reler o versículo 2. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu temo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. E a partir daí, e depois se você reler em casa com cuidado, os versículos 3 até o 15, Abacuque passa a lembrar uma série de atos de Deus na história do povo. Então ele não enumera, né? Ele não diz aqui eu estou falando disso, aqui eu estou falando daquilo, mas quando a gente lê com atenção o texto, a gente percebe que Abacuque vai falar aí, ainda que indiretamente, das pragas, da libertação no Egito, da libertação, das muitas libertações que Deus deu a Davi quando ele estava sendo perseguido, sobre a entrega da lei no Sinai. Enfim, ele elenca aí uma série de atos maravilhosos de Deus na história do povo. Momentos em que Deus atuou soberanamente, sobrenaturalmente na história do povo. E aí, a partir disso, ele faz um pedido, ele faz uma oração. E o seu pedido é muito simples e, de novo, fala por si só. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Esse é o pedido de Abacuque. Senhor, eu estou aqui lembrando tudo que o Senhor já fez na história do seu povo. Senhor, lembra como o Senhor tirou o teu povo com mão poderosa do Egito. Senhor, lembra como o Senhor livrou o teu servo Davi quando ele era perseguido. Senhor, lembra como inúmeras e inúmeras vezes o Senhor agiu com justiça no meio do seu povo. Senhor, eu só tenho um pedido a fazer. Faz de novo no nosso tempo o que o Senhor fez no passado. E aí, a lição aqui é muito simples e muito clara. É que aquele que ousa ter esperança, para manter o padrão, aquele que ousa ter esperança, olha para os atos passados de Deus com fé no futuro. Aquele que ousa ter esperança, olha para os atos passados de Deus com fé no futuro. Em outras palavras, quem ousa ter esperança tem uma certeza, gente. A certeza é, o mesmo Deus que agiu no passado, agirá no futuro. O mesmo Deus que atuou no meio do povo dele no passado, continua atuando no meio do povo dele no presente e continuará atuando no meio do povo dele até a consumação dos séculos. Isso é uma certeza, mas também é um pedido. Abacuque apresenta isso como um pedido a Deus. Deus, faz de novo as mesmas coisas que o Senhor fez no passado. Os autores bíblicos, no geral, usam muito essa lógica, né? Vários salmos que nós vimos no ano passado fazem isso também. Rememoram o que Deus fez e pedem, Deus, faz isso de novo. Né? Mas, enfim, apesar de estar na Bíblia, em muitos lugares, eu aprendi a prestar atenção nessa lógica bíblica, lendo um livro do John Piper há muitos anos, um livro chamado Graça Futura. E eu queria citar um trechinho bem curtinho em que ele fala sobre isso. A graça passada, ou seja, aquilo que Deus fez no passado, é o fundamento da graça futura. Nós obedecemos aos ensinos de Jesus pela fé na graça futura. E nos apegamos à graça futura nas promessas da palavra de Deus. Mas nos certificamos da garantia das promessas com a evidência da graça passada. A graça passada é o pagamento de entrada na plenitude da graça futura. Tem várias camadas no que ele está dizendo aqui, mas de uma forma muito simples. A ideia é, Deus faz várias promessas na palavra dele, mas Deus não faz apenas várias promessas. Ele já manifestou
várias vezes a sua graça na história. E essas manifestações da graça de Deus no meio do povo dele ao longo da história é a certeza que nós temos de que as promessas que ele fez de graça futura se cumprirão. Isso é uma lógica absolutamente bíblica. E a gente precisa aprender a trabalhar essa lógica em oração. A gente precisa aprender a também orar a Deus junto com Abacuque. Né? Deus, faz mais uma vez no meio do seu povo o que o Senhor já fez nos dias passados. Julga o pecado do teu povo, julga o pecado dos babilônios, exerça justiça. E aí ele fala uma coisa maravilhosa. Mas no exercício da tua justiça, lembra-te da misericórdia. No exercício da tua justiça, lembra-te da tua misericórdia. Mais uma vez, Abacuque apela aqui para o caráter de Deus. Ele sabe que Deus é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Ele sabe que Deus é, ao mesmo tempo, santo e amoroso. Então, ele quer que Deus haja e atue em justiça, mas ele quer que Deus faça isso, lembrando da misericórdia. E a gente precisa aprender a orar assim também. Isso não quer dizer que Deus agirá sempre da mesma forma. Não quer dizer que Deus agirá sempre da mesma forma, ou sempre levará os mesmos tempos. Mas quando a gente ora a Deus e pede pela ação dele, pela intervenção dele no presente ou no futuro, baseado no que ele fez no passado, isso ajuda a gente a colocar a coisa em perspectiva. Isso ajuda a gente a reorientar a nossa expectativa. Quando a gente... O que a gente está fazendo aqui com o livro de Abacuque não é justamente isso. Quando a gente vê como Deus se relacionou com o profeta, a gente aprende como Deus se relaciona com a gente também hoje. E isso ajuda a gente a ajustar a expectativa. Né? Claro que Deus pode fazer coisas novas, mas, em geral, Deus age e atua de acordo com o caráter eterno dele. Caráter eterno esse revelado nas Escrituras. Então, quando a gente olha e fala, poxa vida, Deus deixou o povo de Israel 400 anos no Egito, a gente repensa, né, o nosso senso de urgência. Quando a gente pensa que foram necessários 40 anos no deserto para tratar toda uma geração que saiu do Egito, para dar a lei, para reorientar a visão de mundo daquele povo, quando a gente percebe que foram necessários esses 40 anos, a gente, mais uma vez, repensa o nosso senso de urgência, de que as coisas não acontecem muitas vezes da noite para o dia. Né? Então, Deus é poderoso para fazer de novo tudo o que Ele fez? Sim. E isso é uma certeza que a gente precisa carregar. Como Ele fará, a gente não sabe. E é por isso que a gente precisa esperar em adoração reverente. Porque a gente não sabe como Ele fará. Né? Mas a gente precisa aprender a orar com Abacuque. Senhor, age em nosso tempo, assim como o Senhor agiu no passado. Muito bem, vamos para o último ponto. Vamos reler agora os versículos 16 a 19. 16 a 19. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram. As minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E aqui um versículo muito famoso. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Esse talvez seja o trecho mais famoso do livro de Abacuque, mas como é bom a gente ler esse texto tendo agora em mente todo esse contexto, né? Como é bom a gente ler esses versículos tendo em mente toda essa trajetória que o profeta percorreu
até aqui. O que Abacuque faz aqui? Ele reafirma a sua confiança. Ele reafirma a sua alegria no Senhor. Mas isso não foi alcançado sem muita luta, né? Sem muito embate com o Senhor. Né? O livro não começa com Abacuque reafirmando a alegria dele em Deus. Né? O livro termina com ele reafirmando a alegria em Deus. Depois dele se indignar, depois dele apresentar suas queixas, depois dele se apresentar perplexo. E é bom a gente ver isso, porque não é que Abacuque é um super crente que se alegra constantemente em Deus, né? Eu tomo a liberdade de dizer que é um homem como a gente, é gente como a gente. É gente que também tem queixa, é gente que também se indigna, é gente que também sente raiva, é gente que também fica indignado com o que está acontecendo. Mas é alguém que se deixa tocar pela palavra de Deus. É alguém que se deixou tocar pela revelação de Deus. E agora está nos últimos versículos do seu livro dizendo: eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Agora, e isso é outra coisa que a gente precisa entender, Abacuque agora está louvando, mas tem um detalhe: o dia mau nem chegou. Tudo aquilo que ele mais questionou a Deus e que Deus disse para ele, vai acontecer, assim vai ser, nem aconteceu ainda. O dia mau para o povo de Judá ainda vai vir. O dia da ascensão do Império Babilônico ainda vai acontecer. O cativeiro ainda vai acontecer. E é por isso que agora Abacuque está dizendo, bom, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei em Deus. Então, esse embate, de certa forma, prepara Abacuque para o dia mau. Esse estar constantemente diante do Senhor prepara Abacuque para enfrentar o tempo que viria, o dia da desolação. Né? Mas é maravilhoso a gente ver como esse homem que tinha uma queixa, que andava indignado, agora ele treme diante de Deus. Ele se alegra diante de Deus. E ele encontra em Deus a sua força. Olha lá, quando ele diz, Deus é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Deus é a força de Abacuque e a segurança de Abacuque. No dia mau que viria, Deus seria a segurança de Abacuque. Portanto, terceira e última lição do texto: aquele que ousa ter esperança encontra alegria e força no Senhor. Então, primeira lição de hoje: aquele que ousa ter esperança aguarda em adoração reverente. Segundo, aquele que ousa ter esperança... Eu já me esqueci. Olha para o passado, para os atos passados de Deus com fé no futuro. E terceiro, aquele que ousa ter esperança encontra alegria e força no Senhor. Gente, Deus não deseja apenas que a gente tenha a certeza de que Ele manifestará a sua justiça no último dia. Deus quer que a gente tenha certeza disso. Mas Ele quer que a gente aprenda a, no caminho, esperar com adoração reverente e com alegria, encontrando alegria e satisfação plena nele. Eu fiquei pensando muito essa semana, não é o ponto central aqui, né? Abacuque não está falando sobre a eternidade, né? Ele não está falando ainda sobre a revelação futura de Deus, sobre novos céus e nova terra, mas eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Esse é o fim que a gente aguarda hoje, né? É isso que a gente anseia hoje, que Deus dê um fim em toda dor, em todo choro, em todo sofrimento, e a gente aguarda que Ele faça isso no último dia. Mas o que vai fazer, e eu vou traduzir novos céus e nova terra aqui por céu para ficar mais fácil, né? O que vai fazer do céu belo? É a ausência da dor, do choro, da injustiça? Não. Isso é bom.
E a gente deseja isso. Mas o que vai fazer do céu belo não é a ausência de algo, é a presença de alguém. É a presença do Senhor. E aí, olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não consegue experimentar no tempo presente a ausência dessas coisas. Mas tem uma coisa que a gente pode experimentar no tempo presente: a presença de Deus. Então, olha só, a ausência dessas coisas que tanto nos perturbam vai ser uma realidade só lá. Mas a presença daquele que vai ser de fato a beleza daquele lugar, a gente já pode experimentar hoje. E é isso que significa encontrar alegria no Deus da minha salvação. É isso que significa encontrar em Deus a minha força. Eu já cheguei lá? Não cheguei. Eu já estou livre da dor? Não estou livre da dor. Eu já estou livre do sofrimento? Não estou livre do sofrimento. Eu já estou livre da injustiça? Não estou livre da injustiça. Mas tem uma coisa que é o que faz do céu a coisa mais bela que eu posso esperar, que eu já posso experimentar hoje, que é a presença de Deus. Que coisa maravilhosa. E é por isso que a gente pode cantar junto com Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que a injustiça esteja presente, ainda que o mal se faça presente no nosso meio, ainda assim eu posso me alegrar no Deus da minha salvação. Eu posso encontrar nele a minha força. É claro que a gente vai continuar desejando ardentemente pelo fim de toda injustiça, perversão, maldade, dor. É claro que a gente deseja a destruição final da morte e do pecado. É claro que a gente chora a dor do mundo e se deixa tocar pela realidade à nossa volta. Mas a gente só vai fazer essas coisas da forma adequada se a gente estiver revestido de alegria no Senhor. Estão entendendo? Hoje é dia da gente pensar a trajetória. E hoje é dia da gente pensar como o nosso coração está na trajetória. Não basta esperar pelo fim. É preciso cuidar do coração no meio. E aí, gente, ainda que tudo à nossa volta desmorone, ainda que o nosso corpo esteja cada vez mais fraco, ainda que o nosso corpo possa ser tomado por todo e qualquer tipo de doença, ainda que os nossos empregos sejam instáveis, ainda que a economia do país vá de mal a pior, ainda que tudo à nossa volta pareça fora do eixo, a gente pode ainda assim encontrar plena satisfação no Senhor. Isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva. Portanto, aquele que ousa ter esperança, encontra alegria e força no Senhor. Como Abacuque termina dizendo, o Senhor é minha força. Ele faz os meus pés como o do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Que o Senhor seja a nossa força, gente. Eu não sei. Chegou uma hora que eu fiquei pensando, eu falei, deixa Deus aplicar o texto, que eu já não sei mais como aplicar. Mas eu sei que Ele pode fazer isso no nosso coração. Vamos orar? Senhor, nos colocamos mais uma vez na Tua presença. E Deus, fazemos isso, assim como acabamos de aprender, com reverência. Ó Deus, nós não estamos diante de qualquer um. Nós não estamos diante de uma simples autoridade. Nós não estamos diante apenas de alguém poderoso. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que governa a história e de que tem a história nas suas mãos. Portanto, Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã com muita reverência e com um senso de que
Os teus pensamentos são muito superiores aos nossos pensamentos, os teus caminhos muito superiores aos nossos caminhos, de que nós precisamos diante do Senhor mais ouvir do que falar. Ó Deus, nós te agradecemos por essa breve trajetória no livro de Abacuque, te agradecemos por o Senhor ter preservado o texto e ter nos dado o texto. Ó Deus, que assim como nós acabamos de ver nesse livro, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor haja com justiça no nosso mundo. Nós pedimos que o Senhor trate o pecado, inclusive das nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos liberte de toda a maldade, de toda a perversão, de toda a injustiça, assim como pedimos que o Senhor liberte a nossa terra de toda maldade, perversão, injustiça, dor e sofrimento. Mas, ó Deus, nós não apenas ansiamos por ver o dia em que o Senhor fará isso de forma definitiva, mas nós queremos, ao longo desse caminho, amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós queremos, ao longo desse caminho, encontrar alegria no Senhor. Queremos encontrar no Senhor a satisfação plena das nossas almas. Ó Deus, nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina a descansar em Ti. E mais do que isso, nos ensina a encontrar alegria no Senhor. Ó Deus, o Senhor que já nos salvou, o Senhor que já nos libertou, o Senhor que nos fez povo, o Senhor que nos fez rebanho do Teu pastoreio. Ó Deus, haja hoje no nosso coração e produza alegria em Ti. E produza, ó Deus, satisfação no Senhor. Que o Senhor seja a nossa força, ó Deus, que o Senhor seja a nossa segurança. Ainda que a gente ande por essa cidade tão cheia de insegurança, que o Senhor seja a nossa fortaleza. Que o Senhor guarde o nosso coração do mal. Que o Senhor guarde, ó Deus, as nossas mentes do mal. E que o Senhor encha as nossas vidas de confiança, de que assim como o Senhor agiu no passado, o Senhor pode agir mais uma vez no presente e pode agir mais e mais vezes no futuro. Ó Deus, que essa certeza que nós temos da Sua graça que se manifestou no passado, que isso encha a nossa vida de esperança a respeito da graça futura. Ó Deus, que o Senhor nos dê essa convicção de que assim como o Senhor agiu no passado, o Senhor pode agir mais uma vez. E pedimos que o Senhor assim o faça. Haja libertando, salvando e resgatando o Teu povo. É o nosso pedido, no nome de Seu Filho Jesus. Amém.